Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para gravar a lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e eu estou aqui para nós darmos prosseguimento à nossa Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Nós estamos na lição de número 6 já. Se porventura você é novo no canal, não se esqueça de nos apoiar, se inscreva no canal, já deixa o seu like. E se você está chegando nessa lição, é a lição de número 6, as 5 lições anteriores está no canal, tem uma playlist exclusiva com o segundo trimestre, né, da Escola Bíblica de Jovens, e você pode estar acessando e assistindo para complementar o seu conhecimento, porque todas as lições desse trimestre, como nós estamos estudando o livro de Josué, elas são ligadas umas às outras, e para ter uma melhor compreensão, você precisa acessar todos os conteúdos e acessar todas as lições. Vou deixar nos cards aí para você estar acessando, e também deixo na descrição o link da playlist para você estar acessando e ficar por dentro de todas as aulas. A nossa lição de número 6 tem o título O Encontro com Deus, o momento em que Josué se encontrou com Deus em uma manifestação mais poderosa. No início do livro Deus fala com Josué, mas aqui em Josué capítulo de número 5 e o versículo 15, que é o nosso texto do dia, nós vemos que Deus está se manifestando de uma forma física a Josué, uma teofania. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? Então nós vemos aqui um encontro com Deus. Josué tem um encontro com o Senhor, e é isso que nós vamos falar na lição de hoje. Ninguém tem um encontro com Deus e permanece da mesma maneira. Toda pessoa que tem um encontro com Deus, há uma transformação na sua vida. Toda pessoa que tem um encontro com Deus, há uma mudança, há uma regeneração, há uma transformação na sua vida. Nós temos Jesus se encontrando com as pessoas e os chamando e transformando a vida dessas pessoas. E assim é com a minha, com a sua vida. Se nós tivermos um encontro verdadeiro com Deus, se nós tivermos um encontro genuíno com o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida será profundamente transformada. Os objetivos da nossa lição é mostrar os preparativos para a tomada de Jericó, é entender as circunstâncias que Deus aparece para Josué, ali ao pé de Jericó, e refletir a respeito do significado daquele diálogo entre Deus e Josué. Se você tem a revista da Escola Dominical Classe de Jovens, você vai aí acompanhar comigo a leitura. Se você não tem, abra sua Bíblia em Josué capítulo 5, do versículo 13 ao versículo de número 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegando-se a ele, e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse-lhe: Diz, Senhor meu, o que quer do seu servo? Versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Então, Deus ali tem um encontro com Josué, e encontros com Deus são sempre marcantes. O encontro com Deus, um encontro genuíno, esse encontro como Josué teve com Deus, é aquele encontro para mudar a rota, para mudar a direção da nossa vida, para mudar os nossos horizontes, para nos dar visão, para nos dar direcionamento. Quando Deus fala com Josué, Deus dá a ele a chamada, Deus dá a ele o ministério. Quando Deus encontra com Josué, quando Deus vai até o encontro dele e fala com ele de uma forma, com uma experiência diferente, de uma forma diferente, então aquilo ali serve para marcar a vida de Josué e dar a ele novos horizontes. Então a vida dele é mudada de forma extraordinária. Então, assim como Deus teve um encontro com Moisés na sarça ardente, no deserto, Deus se aproxima de Moisés a partir daquele momento
e ali Deus pede para Moisés tirar as suas sandálias, porque o lugar em que ele estava é santo. No mesmo texto em que nós lemos em Josué, aqui, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 15, Josué também recebe a mesma orientação: tira a sandália dos teus pés. Então Deus se manifesta de formas diferentes, com Moisés com a sarça, mas com Josué se manifesta através de uma manifestação teofânica, porém é Deus se manifestando da mesma forma. Então a reverência deveria ser a mesma: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. Não era santo por causa do lugar, né? Mas era santo por causa da presença de Deus. Então a presença de Deus santifica o ambiente onde nós estamos. Por isso que nós temos que ser reverentes no culto, nos momentos de comunhão, de oração, de leitura bíblica. Porque quando nos reunimos para encontrarmos-nos com Deus, para cultuá-lo, né, nós precisamos dessa reverência. O Senhor se revelou a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria de enfrentar muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Então, todo o contexto desse encontro de Deus com Josué, nós vamos falar sobre ele aqui na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de jovens, lição de número 6. O nosso primeiro tópico é a antessala da batalha, né? O momento anterior à batalha. O primeiro subtópico fala que Josué buscava a vontade de Deus. Josué se retirou sozinho. Conforme o texto que nós lemos, Josué se retirou sozinho e estava lá ao pé de Jericó para poder estar ali traçando estratégias, para poder conhecer a terra. Deus disse para ele que onde ele pisasse a planta dos pés, Deus daria a ele por herança. Mas não era só isso. Josué foi sozinho. E olha que quando Deus se manifesta a ele, então, eu acredito, a Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor, né, a Bíblia diz, serei achado de vós quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando Josué vai até aquele local sozinho e Deus se encontra com ele, provavelmente Josué se retirou ali para orar, Josué se retirou ali para buscar a presença de Deus também. Não somente com uma missão de reconhecimento do terreno, do local de guerra, de batalha, para olhar, igual a Bíblia diz que ele olhou para o alto, ele ergueu a cabeça, ele viu aquele local onde ele estava. Josué então observa o local onde ele estava, sim, mas Josué também estava ali para ter um momento a sós com Deus, né? Josué estava ali buscando a vontade de Deus. Então, mesmo que nós sabemos que nós temos nossas responsabilidades no dia a dia da nossa vida, nós temos que cumprir as nossas responsabilidades, mas nós não podemos deixar de ter esse momento de comunhão e de intimidade para buscar a vontade de Deus, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo orientando, em tudo que nós fizermos, que isso seja feito para a glória de Deus. Mas para que eu saiba o que eu devo fazer para a glória de Deus, eu preciso fazer de acordo com a vontade de Deus. E Josué estava ali buscando a vontade de Deus, né? Havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 16, Deus fala que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia se completado. Agora, a medida da iniquidade havia se completado. Então, Josué estava ali para buscar a orientação de Deus, e Deus iria orientá-lo de como deveria agir, e através das figuras representativas, né, de como Deus se manifestou a Josué, nós vamos entender como Deus queria que eles viessem a agir. Então, quando ele tem aquele encontro com Deus, na antessala da batalha, Josué estava buscando a vontade de Deus. Então, eles iam tomar aquela terra que emana leite e mel como herança, e o povo de Israel ali, de acordo com a vontade de Deus, iriam adentrar aquela terra para poder tomar posse dela, para poder se estabelecer naquele lugar. Então, por isso, Deus deveria estar com eles, a presença de Deus precisaria estar com eles, porque eles iriam eliminar aquela nação inteira. Eles teriam que cumprir a vontade de Deus. O povo de Israel não conseguiria se estabelecer como nação se eles permanecessem convivendo com nações que atingiram a medida da iniquidade. Eles atingiram, então Deus os julgaria
o juízo de Deus veio sobre aquelas nações, sobre toda a terra de Canaã, porque a medida da iniquidade que eles praticaram já tinha subido até Deus, então Deus já tinha completado a sua ira. A justiça de Deus se derramou sobre eles. Aconteceu no tempo do dilúvio, aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então aqui Deus usa o povo hebreu como instrumento para trazer juízo sobre os cananitas. Então Josué, quando vai buscar a vontade de Deus, essa era a vontade de Deus. Além de dar a terra prometida aos hebreus, ele estava trazendo juízo ao povo cananita, ao povo que estava vivendo em práticas pecaminosas. Eles estavam vivendo com práticas de idolatria, sacrificavam crianças, adoravam astros celestes e animais, praticavam feitiçarias, bem como toda sorte de impiedade. E ainda mais, eles buscavam a destruição dos hebreus. Então, se o povo de Israel não destruísse eles completamente, eles não conseguiriam se fixar, se formar como nação, como Deus queria que eles fossem, né? Como uma nação monoteísta, que adorava a um só Deus, né? Então eles precisavam de cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que através da espada eles viessem conquistar aquela terra e tomar posse daquele lugar. O segundo subtópico, Josué visita o lugar da batalha. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Josué, como comandante, como guerreiro, como estrategista, vai conhecer o campo de batalha. Como falei no início, ele vai conhecer o campo de batalha, mas não é só isso, ele vai orar. E é claro que as nossas experiências e as nossas habilidades, elas nunca vão ser motivos para deixarmos a nossa vida de oração de lado, muito pelo contrário. Quanto mais habilidade, mais experiência nós tivermos, maior necessidade nós teremos de orar e de buscar a Deus, para que o ego nosso não fique inflado e nós acharmos que as nossas conquistas e as nossas vitórias se deu por causa da nossa própria competência. De forma alguma. Tudo quanto nós temos e tudo quanto construímos sempre será proveniente da mão potente e poderosa de Deus. A nossa vida, tudo que nós temos, provém das mãos do Senhor. Ele é criador de todas as coisas. Então, quando Josué vai visitar o lugar da batalha, Josué vai conhecer o local da guerra, então ele vai conhecer o ambiente. Então, ali é a responsabilidade dele. Mesmo ele sabendo que Deus pelejaria por ele, ele precisa agir, ele precisa preparar a estratégia, ele precisa se preparar, ele precisa, como um homem prudente, né, conhecer o lugar da batalha. Josué então saiu do acampamento em que eles estavam em Gilgal e deslocou-se até o pé de Jericó. E ele deveria ali andar por toda aquela terra, porque onde ele colocasse a planta dos seus pés, o Senhor lhe daria por herança. Em nossas lutas, Deus nos deixa responsáveis por algumas ações, como orar, jejuar e adorar. Visitar o campo de guerra e traçar a estratégia era a responsabilidade de Josué. Então, essa era a responsabilidade dele. E na nossa vida, nós temos as nossas responsabilidades diante de Deus. Nós temos responsabilidades de oração, de leitura bíblica, de adoração, de jejuar, de nos santificar, de nos abster de toda a aparência do mal. Então, responsabilidades que são nossas, nós temos que cumpri-las. Agora, existe a outra parte da aliança, que é a responsabilidade de Deus. Josué tinha a responsabilidade de se preparar para a batalha, mas a responsabilidade de entregar a vitória era de Deus. De colocar desânimo no coração do povo inimigo, essa era a responsabilidade de Deus. De expulsá-los e fazê-los temer diante do povo hebreu, a responsabilidade de entregar vitória. Essa responsabilidade era de Deus. Desmaiar os ânimos, derrubar as muralhas, conceder vitória, isso era responsabilidade de Deus. Na lição passada nós falamos sobre os elementos do pacto, né? As partes, a condição do pacto e as garantias do pacto. As partes no pacto seria Abraão e a sua descendência, aqui chegando o povo hebreu, essa descendência. A condição seria a circuncisão e a garantia é o próprio Deus que é responsável pelas garantias. A vitória se responsabilizava pelos atos miraculosos que haveriam necessidade de acontecer para que eles pudessem
vencer, por exemplo, a muralha de Jericó, que estava há 800 anos intacta. Segundo a arqueologia, 800 anos estava intacta a muralha de Jericó. Ou seja, nenhum humano, nenhum reino, nenhum império, ninguém conseguiu derrubar aquelas muralhas. Então, por isso, somente Deus poderia fazer aquilo que foi feito, derrubar aquelas muralhas. Então, a responsabilidade do povo era fazer aquilo que era responsabilidade deles, aquilo que estava diante das suas próprias perspectivas. Se preparar para a guerra, treinar, ter espadas, ter armas. Mas aquilo que não estava no alcance deles, isso era a responsabilidade de Deus. E como Deus havia prometido, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então, Josué visita o lugar da batalha. O primeiro subtópico, o subtópico 1, Josué buscou a vontade de Deus. Josué visitando o lugar da batalha para traçar as suas estratégias, que é a responsabilidade humana, o parte que ele tem de ser responsável em se preparar, em se precaver como um líder prudente. O terceiro subtópico é Josué busca uma visão estratégica. Essa visão estratégica que Josué está buscando, nós já podemos falar de visão. Visão. Josué não estava ali para olhar a muralha e admirar a muralha de Jericó e pensar como que eles conseguiriam derrubar aquela muralha. Mas Josué estava ali para receber de Deus uma visão estratégica. Então ele estava ali com a responsabilidade humana de estar como líder avaliando a situação, avaliando o terreno, pisar a planta dos pés, porque onde ele pisar a planta dos pés, Deus ia dar ele por herança. Então, crendo na promessa, crendo no chamado, Josué está ali para buscar essa direção estratégica diante de Deus, para buscar diante de Deus essa direção de como agir, de como trabalhar, de como seria todas aquelas coisas. Então, Josué une a ação humana com a dependência divina. O primeiro subtópico nós falamos que Josué estava ali para orar, porque ele se retirou sozinho, ele está ali, Deus se encontra com ele, então provavelmente ele foi ali para orar, ele teve intenção de buscar a Deus e por isso Deus se revela a ele, porque se nós tivermos intenção, se nós chegarmos à presença de Deus com intenção de adorá-lo, com intenção de buscar, Deus se manifestará a nós por meio da sua palavra, por meio do seu espírito, por meio da oração. Deus se manifesta ao seu povo. Então Josué está ali aliando a ação humana, que era o fato dele estar ali para traçar uma estratégia, que era o fato dele estar ali para orar, para buscar a Deus em comunhão, em um momento de intimidade, que eu e você possamos aprender aqui com Josué e que possamos ter esse momento de comunhão e de intimidade com Deus, que possamos buscar esses momentos de intimidade, que possamos buscar esses momentos de comunhão, só nós e o Senhor Deus, um momento a sós, de intimidade. Sozinho estava Josué, como Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto busque ao Senhor, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então Josué busca aqui uma visão estratégica, porque ele não estava ali para olhar por vista. Quem tem um encontro verdadeiro com Deus, ele não anda por vista, ele anda por fé. E quem tem fé, tem visão. A fé é a certeza daquilo que não se vê momentaneamente aqui, mas se espera, porque ele tem visão. Então Josué estava ali para buscar uma visão estratégica, a união da ação humana e a dependência divina. Ele estava colhendo informações para a batalha, então ele levanta os olhos em busca de uma visão estratégica correta. Levantar os olhos aqui representa muitas coisas. Então, esse levantar os olhos, o verbo nasa, pode ser traduzido por levantar, erguer. Durante muito tempo, o povo de Israel foi oprimido no Egito. E lá no Egito, eles tinham que pisar barro para fazer tijolos, e a maioria das vezes eles tinham que ficar com a cabeça baixa, olhando para baixo, olhando para os pés. Quando Josué aqui ergue os olhos, ele está não somente olhando para as dificuldades, não está olhando para a muralha em si, mas ele está erguendo a cabeça, olhando para o alto e podendo novamente levantar, erguer os seus olhos e contemplar o futuro que Deus estava preparando para eles, ou seja, ele está tendo visão.
né? E é isso que Deus fala com Abraão. Abraão, sai da tua tenda e olhe para o céu, veja as estrelas, olhe, veja. Deus estava mostrando para Abraão a forma que ele deveria enxergar as coisas, visão ampla. Sai da tenda, ou seja, ele tinha que sair daquele lugar pequeno e ver a amplitude do tamanho da promessa de Deus para a vida dele. Então, quando Josué olha para cima, ele ergue os olhos, ele deixa de olhar, como era o costume no passado, de olhar para baixo, ele olha para cima e agora ele tem que receber de Deus visão, direcionamento. Então, ele está ali para receber de Deus uma visão estratégica. Ele ergueu os olhos para o horizonte, visualizando não somente as dificuldades, mas igualmente as conquistas que estavam por vir. Ele não está ali para admirar o tamanho da muralha. Ele não está ali para admirar a solidez da muralha ou para desanimar de forma alguma. Mas ele está ali para receber essa visão de Deus. Ele está ali para observar que, por mais que o obstáculo era grande, ele sabia que a vitória após aquele obstáculo seria muito maior. Por isso que você não pode desanimar, por isso que você não pode desistir diante das suas adversidades. Porque quanto maior a dificuldade e a aflição que você enfrenta hoje, com certeza maior é o testemunho que você vai contar depois. Com certeza muito maior é a vitória que Deus tem reservado para a sua vida depois. Seja dependente de Deus, busque sempre a Deus, busque a Deus no secreto, busque a direção de Deus, assim como Josué. Visite, ou seja, conheça o lugar, visite o lugar da batalha, conheça o lugar da batalha. O seu lugar da batalha é de joelho, o seu lugar da batalha é buscando, sentado na sua mesa, lendo a Bíblia, orando a Deus, porque a nossa batalha hoje é uma batalha espiritual. Então se coloque diante de Deus e Deus vai te dar visão estratégica para que você possa receber de Deus as promessas que Ele tem para a sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Não devemos agir com imprudência. Então, falando do subtópico 3, a ação humana com a dependência divina. Por mais que nós sabemos que Deus está conosco, nós precisamos continuar agindo e cumprindo com as nossas responsabilidades. Segundo subtópico, Deus se revela a Josué. Para Moisés, em Êxodo capítulo 3, Deus se revelou assim, eu sou o que sou. Mas para Josué, Deus se revela assim, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Quando Deus fala, a manifestação, são manifestações diferentes, mas a gente também vê que são ministérios diferentes. Enquanto Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, enquanto Deus usa Moisés, Moisés não briga com o faraó, o próprio Deus peleja com o faraó, né? Então, Moisés tinha um cajado, Moisés não guerreou como Josué tinha que guerrear, pegar na espada. Então, era uma manifestação diferente. Porém, quando Deus fala com Moisés, eu sou o que sou, ele está dizendo, eu serei aquilo que for preciso para eu poder ajudar o povo. Então, Deus foi protetor, Deus foi provedor, Deus foi aquilo que fosse necessário. Ele levava pão, ele levava carne, ele fazia água brotar da rocha, ele trazia ensinamentos, trazia os mandamentos. Deus fez tudo que foi necessário. E quando ele diz eu sou o que sou, traz essa representatividade. Ele seria aquilo que fosse necessário para abençoar o seu povo. Agora, quando Deus tem um encontro com Josué, ele fala com Josué que ele é o príncipe do exército do Senhor. Então, ele está falando aqui, e dá uma linguagem que é muito usada na Bíblia, que é o exército do Senhor, Deus é o Senhor dos exércitos, né? O Senhor é o Senhor da guerra. Então, sempre vai haver conotações na Bíblia. Salmo 24, versículo 8, fala que o Senhor é irresistível e poderoso na guerra. Então, ali era o tempo. Como nós já falamos em lições anteriores, Josué está ali liderando e comandando o povo de Israel para um novo tempo, para uma nova época, para uma nova era, uma nova geração que temia a Deus e agora está entrando em Canaã, tomando posse da terra prometida. Então agora não é mais um tempo de um cajado, de Moisés, um homem manso, guiando um povo de dura cerviz. Agora é Josué, com a nova geração, com a perspectiva de maior obediência,
com a espada na mão, conquistando a terra prometida que Deus havia lhes entregado. Então agora é um novo tempo. Então por isso o sinal e a manifestação de Deus para Josué e para Moisés são diferentes. Mas o Deus que está falando com eles e o Deus que está chamando eles é o mesmo. Assim como é o mesmo que chamou a mim e a você para uma obra e para um propósito específico. Por isso que nós podemos glorificar e exaltar a Deus, porque o mesmo Deus de Moisés e o mesmo Deus de Josué é o Deus pelo qual nós estamos servindo hoje. Glória a Deus por isso. Nosso segundo subtópico, perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem ele era. Então, mesmo sem Josué saber quem ele era, mesmo Josué sem ter identificado automaticamente ali que era um enviado de Deus, que era uma manifestação teofânica do próprio Deus, que era Deus que estava ali falando propriamente com Josué, imagina, Josué está próximo do território do inimigo, a qual ele ia guerrear, pelejar para tomar aquela cidade. Josué vê um ser com espada desembainhada na mão e Josué não teve medo. Ele não teve o discernimento correto, ele não soube que era, automaticamente que era um anjo de Deus. Mas Josué não teme, ele se aproxima e pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então, por mais que Josué não conseguisse identificar ali automaticamente que era uma manifestação de Deus, quem era que estava ali, se era um anjo ou não, mas ele se aproximou. Então nós vemos que quando nós somos guiados, dirigidos, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós nos aproximamos de Deus. Nós temos desejo e vontade de nos aproximar de Deus. Sempre uma pessoa, quando ela tem o Espírito Santo de Deus, ela tem um chamado de Deus na sua vida para cumprir algo, ela vai se aproximar de Deus. Ela não precisa ser aquela pessoa que o líder está sempre cobrando, o pastor está sempre cobrando, alguém sempre tem que estar motivando ela para ela ir, para ela fazer, para ela orar. Não. Se ela tem o Espírito de Deus, ela vai. Veja Jesus em Mateus 4, que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para orar e jejuar, e depois ele foi tentado. Então ele viveu uma vida conduzida pelo Espírito de Deus. Josué aqui, mesmo que ele não reconhece que era uma manifestação divina, só o fato dele não temer já mostra que ele tinha desejo no seu coração de buscar a Deus. Ora, se ele estava ali a sós para buscar a presença de Deus e há essa manifestação, mesmo que ele não discerne que aquele era o próprio Deus, mesmo que ele não consegue ter esse discernimento, mas ele não teme, ele não tem medo e ele se aproxima. Então ele anela a presença de Deus, ele deseja estar perto de Deus, ele deseja buscar a Deus. E assim é todo aquele que tem chamado, que tem desejo no seu coração de buscar ao Senhor. Nos dias atuais, igualmente, o Eterno procura verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador sempre procura estar perto de Deus, independente da circunstância, independente da situação. O verdadeiro adorador vai sempre procurar, ele não vai temer o ambiente, ele não vai temer o momento, ele não vai temer a crise, ele não vai temer a enfermidade, ele não vai temer a espada desembainhada perto dele. O verdadeiro adorador, ele vai sempre correr em direção a Deus. Como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Assim é o adorador. E quem é adorador, Deus vai colocar ele também em lugares estratégicos, assim como fez com Moisés, com Josué, com Noé e com tantos outros. Quando você está adorando a Deus e sempre perto de Deus e buscando a Deus, Deus vai te usar para obras específicas, para que você possa ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas e principalmente para abençoar o reino de Deus, para que através da sua vida o reino de Deus cresça e avance sobre a terra. O subtópico de número 3, um novo tempo marcado pela espada.
No evento da sarça ardente, quando Deus chamou Moisés, Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que que você tem na sua mão? Olha, eu tenho uma vara, eu tenho um cajado na mão. E aí, como nós já falamos, a forma como Moisés coordenou o povo foi com mansidão, foi com tranquilidade, né? Existe uma passagem que há um momento de ataque dos inimigos, e para que a vitória do povo de Israel no deserto fosse garantida, Moisés levanta a vara, levanta o seu cajado para cima. E Arão e Hur o ajudam a sustentar quando Moisés não conseguia manter, né, o seu cajado com as suas mãos estendidas para cima. Quando ele começava a descer, o povo começava a ser derrotado. Então, quando ele levanta as mãos, continua com as mãos estendidas com o cajado, o povo era abençoado e o povo começava a ser vitorioso. E ali era o símbolo do governo de Moisés, o cajado. Agora Josué recebe um novo tempo, uma nova era, um tempo de conquista. E para eles conquistarem, eles precisavam vencer pela espada. Nós já falamos aí na lição que a medida da iniquidade dos amorreus, a medida da iniquidade dos cananitas, já tinha atingido a medida a qual Deus resolveu fazer juízo. Deus resolveu se posicionar a respeito e trazer juízo sobre o povo que havia pecado, que havia se entregado às idolatrias, que havia se entregado à feitiçaria, que havia se entregado a sacrifício de crianças. Então, coisas horrendas, coisas que estavam cheirando mal às narinas de Deus, aquele povo estava praticando. Então, agora era um novo tempo. Era um tempo marcado pela espada, e Josué deveria coordenar esse tempo. Deus chama cada um para uma obra específica, mas independente da forma como nós fomos chamados por Deus e qual é o nosso chamado, se você tem chamado para ser ministro de louvor, se você tem chamado para ser pregador, se você tem chamado para trabalhar com ensino na escola dominical, se você tem chamado para trabalhar na portaria, no evangelismo pessoal, independente do seu chamado, seja fiel a Deus, porque foi Deus que te chamou para isso. Não podemos fazer menção em dizer qual chamado é maior, qual é melhor. Tanto Josué quanto Moisés, os dois foram importantíssimos para a sua época e cumpriram o seu chamado com afinco, com o coração aberto diante de Deus. E é assim que nós temos que cumpri-lo. Cumprir a vontade de Deus, que ela seja feita na nossa vida para que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor aparece a Josué, em suas mãos não havia um cajado, mas havia uma lança, havia uma espada. Então, essa espada é conduzida pelo príncipe do exército do Senhor, dando a entender que aquele momento agora, além de ser um fato relevante para Josué, porque ele sabia que aquele príncipe do exército do Senhor se manifesta, então ele sabe que Deus ia estar com ele na batalha. Então, é uma mensagem de conforto, a mensagem de fé para Josué, mas é também um símbolo desse novo tempo, de que eles estariam partindo para tempos de conquistas, e essas conquistas seriam através da espada. Eles teriam que se esforçar nessas batalhas para vencer as lutas, as guerras e conquistar a terra que eles estavam pleiteando a promessa de Deus por elas. Para encerrar a nossa lição, o tópico 3, Deus fala a Josué. Naquele momento, no subtópico 1, fala sobre a falta de discernimento espiritual. Nós falamos no tópico anterior, né, que Josué não teve medo, que Josué se aproximou daquela manifestação angelical com a espada na mão. E essa manifestação angelical era o próprio Deus, porque Josué se prostra e adora, e não há repreensão. Aquela manifestação gloriosa, aquele anjo, ele recebe aquela adoração. Então ali é uma manifestação teofânica ou cristofânica. É uma manifestação do próprio Deus se manifestando como um anjo, né? A gente tem no Antigo Testamento aí o anjo do Senhor, tudo com letras maiúsculas, o anjo do Senhor, né? E não um anjo do Senhor. Mas aqui a identificação que nós fazemos que não era simplesmente um anjo, é que Josué se prostra e o adora, e ele recebe a adoração e manda ele tirar a sandália dos seus pés, exigindo dele reverência, né? Exige dele uma reverência. Mas só que quando Josué pergunta para ele: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Mesmo que ele não teve medo, ele não teve ali um completo discernimento de quem estava ali falando com ele. Era Deus. Deus estava falando com ele. E ele pergunta para Deus assim, ó,
és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Mesmo que ele não temeu, não teve medo e se aproximou, mas ele não conseguiu ter esse discernimento pleno, né? Isso mostra a nossa fraqueza, a nossa fragilidade humana. Isso mostra o quanto nós precisamos dia após dia. Quantas vezes Josué não teve na tenda da congregação? Quantas vezes Josué não presenciou tantas maravilhas, Deus fazendo e falando por intermédio de Moisés, fazendo coisas extraordinárias? Josué atravessou o Mar Vermelho. Josué tinha acabado de atravessar o Rio Jordão, mas ele não consegue ali ter esse discernimento. Isso é mais um ponto que nos mostra que a nossa dependência de Deus ela tem que ser constante, porque nós sempre somos falhos, erramos em algum momento da nossa vida, então nós precisamos ter sempre essa dependência de Deus. Tal fato mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual. Peça ao Senhor que lhe conceda discernimento. E hoje, irmãos, nós precisamos demais de discernimento espiritual. Hoje, com tanta coisa no YouTube, com tanta coisa no Facebook, com tanta onda, novos ventos, novas doutrinas, pregação, você dá 2 cliques e tem pregações ao seu dispor em diversas plataformas. Você tem livros digitais, até e-books gratuitos, né? Você tem livros e mais livros, né, por aí. Inclusive, falando de livros gratuitos, se você quiser, eu faço a indicação aqui, abrindo uma brecha aqui, falando de discernimento espiritual, falando de buscar conhecimento diante de Deus. O livro do John Piper, Cristo e Coronavírus, um livro gratuito. Se você ainda não leu, se você ainda não baixou o e-book, é gratuito, né? Se você quiser, deixe nos comentários, que eu vou colocar na resposta do seu comentário o link para você baixar o EPUB, para você fazer o upload, né, para a sua Play Livros, para você ler na Play Livros, ou PDF, ou até mesmo um audiobook. Livro gratuito que o John Piper produziu, um livro extraordinário, muito bom. Eu indico para você fazer a leitura desse livro, para trazer nesse momento de crise, de pandemia do Covid-19 que o mundo vive, um discernimento maior. Muitas pessoas, infelizmente, têm se alimentado apenas das notícias da mídia e não têm buscado em Deus uma direção. E esse livro, ele é extraordinário. Ele traz uma revelação bíblica muito poderosa acerca da soberania de Deus, acerca da vontade de Deus, acerca do controle de Deus sobre o mundo, sobre tudo, sobre as questões do pecado. Então, vale a pena você ler esse livro para te dar um pouco mais de discernimento concernente a esse momento que nós estamos vivendo. Então, o nosso primeiro subtópico, ele teve falta de discernimento espiritual, porque ele não conseguiu compreender que era o próprio Deus que estava falando com ele ali naquele momento. Mas se nós pedirmos, Deus nos dará discernimento. Segundo subtópico, Josué, o adorador. Josué, segundo a Bíblia do Estudo Pentecostal, ele esteve aos pés de Jericó, a confirmação da presença de Deus e do exército celestial nas batalhas. Irmãos, aqui se cumpre a promessa de Deus, quando ele disse no capítulo 1 lá, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Porque lá no capítulo 1, Deus fala com Josué. Deus fala. Agora aqui no capítulo de número 5, Deus tem um encontro com Josué. Então, assim como Deus se encontrou na manifestação da sarça ardente, pedindo Moisés para tirar a sandália dos pés, Deus tem um encontro com Josué, um encontro físico. Ele vê, ele se aproxima, ele vê a espada na mão. Então, ele está provando para Josué, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Então, ali se cumpre a promessa de Deus. Deus prova para ele que está com ele. E Josué, o adorador, Josué naquele momento, recebe essa mensagem poderosa de Deus. Era como se Deus estivesse falando assim para ele: essa batalha, essa peleja que vocês vão enfrentar, sou eu que vou pelejar por vocês. Sou eu que vou lutar essa guerra. Quando ele diz, eu sou o príncipe do Senhor dos Exércitos. Então ele está dizendo para Josué que ele que vai estar à frente da batalha. Ele mostra para Josué que é ele que está no comando daquela peleja, daquela batalha. Deus e os seus anjos lutam em nosso favor. Então Deus está mostrando para Josué que ele estaria pelejando em prol do povo de Israel e pelejando para cumprir a promessa para todo o povo de Israel. Depois disso, Josué se prostra para adorar. E por isso aqui nós falamos que não era um anjo.
mas era assim o próprio Deus, numa camuflagem teofânica ou cristofânica, podia ser também o próprio Cristo. Então, quando Josué reconhece essa voz, ele pergunta, ele tem no subtópico anterior nós falamos da falta de discernimento espiritual, mas quando ele pergunta, és tu dos nossos, ou dos nossos inimigos, mas é o ser angelical, o ser celestial responde, eu sou príncipe do exército do Senhor. Josué entende quem é que está falando com ele e se prostra para adorar. Então essa adoração vem como um reconhecimento de gratidão e reconhecimento de quem Deus é. Então nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Quando Josué escuta, eu sou o príncipe do exército do Senhor, ele se prostra para adorar. Josué não recebeu uma promessa de livramento ali, Josué não recebeu uma promessa de prosperidade, Josué não recebeu uma promessa de cura ou uma cura, Josué não recebeu um caminhão de ouro, Josué não recebeu um palácio, um reinado. Josué simplesmente ouviu assim, eu sou o príncipe do exército. Então, quando ele identifica quem está falando com ele, Josué se prostra para adorar. Então, essa deve ser a nossa reação, adorar a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele faz. Né? Inclusive, é o hino do Delino Marçal, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Josué quando escuta, então, esse é o sentido da nossa verdadeira adoração. Salmo 119, versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando eu tiver aprendido os teus justos juízos. Né? Jesus disse para a mulher samaritana que eles adoravam aquilo que não conheciam. Então, quando nós conhecemos quem Deus é, nós o adoramos. Quando nós conhecemos os atributos, Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Quando nós conhecemos a pessoa de Deus, né? Por isso é importante estudarmos teontologia, a doutrina da pessoa de Deus. Nós temos uma estrutura bíblica mais forte, nós temos uma convicção maior de quem Deus é e adoramos a Ele com mais convicção. A partir daquele momento, Josué, mesmo não tendo medo, se aproximando daquele ser com aquela espada na mão, e é o momento em que ele pergunta se é dos nossos ou dos nossos inimigos, e Josué recebe uma resposta dessas, eu sou o príncipe do exército do Senhor, ele se prostra, ele se adora, porque ele reconhece imediatamente que é o próprio Deus que está falando com ele. Então, nós precisamos reconhecer, nós precisamos, para adorar, nós não precisamos sentir, você não precisa ficar arrupiado, né? Você não precisa se sentir. Não, a Bíblia diz quem Deus é. Então, se você entende quem Deus é, então adore, louve a Ele do profundo da sua alma e do profundo do seu coração. Faça como Josué, preste uma adoração espontânea. Assim que ele soube quem Deus é, ele se prostrou e adorou. Imediatamente, ele se prostrou e adorou. Veja que não houve se prostre, me adore, me reverencie. Quando ele ouve quem Deus é, quem é que fala com ele, ele se prostra e adora. Terceiro subtópico, aí Deus faz um pedido para Josué. Terceiro subtópico é, tire a sandália dos seus pés. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa para Josué, descalça os sapatos dos teus pés. Tal ordem indicava apenas uma coisa, reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Deus exige santidade e reverência. Deus exige santidade e reverência. Naquele momento, quando o príncipe do exército do Senhor fala para Josué, tira a sandália dos seus pés, ele fala a mesma coisa que ele falou com Moisés. E ele não está dizendo que o terreno é santo, que o local onde ele está é santo, que é o ambiente, o lugar, mas é santo aquele momento por causa da presença de Deus. Então ele deveria reverenciar por causa da presença de Deus. Irmão, nós temos às vezes um costume, e um costume muito feio. Você já percebeu, às vezes você chega na sua igreja e você chega 5 minutos, 10 minutos atrasado, e aí você chega e vai sentar do lado do irmão que está orando, ou então tem um irmão orando no banco, que você passa atrás das pernas do irmão, atrapalha ele orar,
E ele está orando, falando com o Deus Criador dos céus e da terra. E nós precisamos reverenciar esses momentos de oração. Nós precisamos reverenciar isso. E ali quando Deus fala com ele, tira a sandália dos teus pés, falando dessa reverência, nós precisamos agir de forma que nós possamos mostrar para Deus que nós conhecemos quem Deus é, assim como Josué, e reconhecer o seu poder e a sua majestade, a sua soberania, e reverenciá-lo. E reverenciá-lo principalmente por causa da sua santidade. Porque dentre todos os atributos de Deus, bondade, misericórdia, amor, onipotência, onisciência, onipresença, dentre todos os atributos, o atributo que nós temos, anjos adorando a Deus e repetindo o atributo, é o da santidade. Isaías capítulo 6, os querubins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, quando nós estamos na presença de Deus, há manifestação da presença de Deus naquele lugar, então nós precisamos reverenciar por causa da santidade de Deus. Olha que no passado, aquelas pessoas que não reverenciavam a presença de Deus, nós temos caso de Nadab e Abiú, nós temos caso de Ananias e Safira já no Novo Testamento, por não reverenciarem, por não reconhecerem a santidade, a pureza de Deus, por praticarem iniquidade diante de Deus e apresentar-se diante de Deus com impurezas, eles foram consumidos por Deus. Eles foram fulminados pela glória de Deus, pela santidade de Deus. Então, nós temos que entender que quando adentramos no culto, nós precisamos reverenciar. Nós precisamos cortar as conversas, nós precisamos centrar no culto, nós precisamos prestar um culto de verdadeira adoração e comunhão a Deus. Você não precisa conversar com seu irmão na hora do culto. Você pode conversar depois, marca um encontro para ir na casa dele. A igreja, aquele momento no tempo, é a casa de Deus. Então nós marcamos o encontro com Deus. Então nós precisamos falar com Deus ali e ouvir Deus falar conosco. Então Josué recebe essa ordem: tire a sandália dos teus pés, é porque ele precisava reverenciar a presença de Deus e a santidade de Deus. E nós vivemos hoje uma crise de reverência. Mas essa crise de reverência, ela tem uma explicação. Vivemos uma crise de reverência porque temos uma crise de conhecimento. Por mais eu sei que existe conhecimento disseminado nas redes sociais, disseminado na internet, ainda assim, muitas pessoas não querem conhecer a Deus. Muitas pessoas não querem buscar o conhecimento de Deus. Muitas pessoas não querem conhecer quem Deus é, para então o adorá-lo de verdade, com reverência, com santidade, com a devoção, com o coração contrito e quebrantado. Então a crise de reverência, ela advém de uma outra crise, né? Que é a crise das pessoas que não desejam buscar o conhecimento genuíno de Deus. Né? Tem se criado deuses, conforme as concupiscências, conforme os desejos carnais do coração das pessoas. Aí cria um Deus que só cura, cria um Deus que só prospera, mas não cria uma expectativa de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que nós somos criatura, que Ele é Criador. Se Ele quiser fazer, Ele fará, porque Ele é Deus. Se Ele não quiser fazer, Ele é Deus do mesmo jeito e nós temos que adorá-lo. Então essa crise de reverência vem dessa falta do conhecimento do verdadeiro Deus, da manifestação do Deus das Escrituras, do Deus da Bíblia. Não de um Deus que é capacho do homem, que é um Deus que é empregado do homem, que o homem vai para o culto, senta, ordena e Deus dá tudo o que Ele quer. De forma nenhuma. Deus é santo, a sua palavra é santa. Quando você entra em oração diante de Deus, você está orando a um Deus santo. Por isso nós precisamos de reverência. Por isso, quando você for louvar, você que é ministro de louvor, você que canta, você que toca na igreja, a mesma responsabilidade do pastor e pregador tem de buscar conhecimento bíblico. Salmo 119, versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Quanto mais você aprender da palavra de Deus, melhor vai ser a sua adoração. Reconhecer quem Deus é através do ensinamento bíblico, através das Escrituras.
Então, assim como os pregadores, você que apresenta como ministro de louvor, você precisa reconhecer quem Deus é e apresentar um louvor com reverência e com santidade, porque Deus é santo. Deus é santo e exige reverência e santidade. Assim como Deus é santo, sede santo, diz a palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que essa lição, o encontro com Deus, possa nos levar a fazer uma reflexão do quanto é importante nós termos um encontro com Deus na nossa vida e de que também, como é importante nós reverenciarmos o momento do nosso encontro com Deus e entender os desígnios e os projetos de Deus para a nossa vida. Fazer a leitura da conclusão da nossa lição. Todo líder deve, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência e no final das suas histórias ficou evidente que vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Nesses momentos de revelação, eles absorveram a visão correta de suas responsabilidades e deveriam se esforçar para serem coadjuvantes e Deus, o protagonista das conquistas e vitórias do povo. E é assim que tem que ser na minha e na sua vida. Se vamos exercer um empreendimento de fé, se vamos iniciar um projeto, um chamado, se vamos partir para a missão que Deus tem na nossa vida, precisamos ter um encontro com Deus. E a partir do momento que temos um encontro com Deus, é Deus que vai tomar a frente, a direção, e nós vamos só obedecer à vontade de Deus. Não podemos ser omissos, as ações humanas estão aliadas à soberania e à dependência de Deus. Deus ordena e nós cumprimos a vontade dele e as respostas, as vitórias, as portas abertas, a conclusão da promessa será a responsabilidade de Deus. Seja fiel e Deus irá cumprir tudo conforme Ele prometeu na sua vida, na sua casa e na sua família. Mais uma vez, nessa lição eu quero te agradecer. Deus te abençoe por ter ficado conosco até esse momento da lição, até o final dessa aula. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Não deixe de se inscrever no canal. Nos ajude a fortalecer, a crescer esse canal. Não deixe de dar o seu like para ajudar o crescimento do nosso canal, para propagar o Evangelho. Eu vou deixar na descrição o link para a nossa página no Facebook, vou deixar o link para o nosso perfil do Instagram e vou deixar o link também para o nosso canal do Telegram, para que você possa, quanto mais redes você estiver conectado, você vai ficar por dentro aí das notificações. De repente, se você não receber notificação do nosso vídeo quando postamos no YouTube, você vai receber lá no grupo do Telegram, você vai receber lá na página no Facebook ou no Instagram também. Estaremos postando sempre que postar um vídeo novo aqui no canal. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus.